Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente JUS, o espaço que era tudo é dica, para a gente entender melhor as questões de defesa da cidadania, de garantia de direitos, da justiça em geral. E sobre todos esses temas que passam na nossa capital, na nossa cidade, eu tenho a satisfação de receber o Procurador-Geral do município de Salvador, Eduardo Vaz Porto. Seja bem-vindo, procurador, é uma satisfação conversar com você. Obrigado, Pablo. O prazer é todo meu. Boa tarde a você, a toda a sua equipe e, sobretudo, ao seu público que acompanha esse programa que já virou uma referência na televisão baiana, em especial na área jurídica. É muito bom ter pessoas, operadores do direito, como eu chamo, aqui nessa cadeira, para a gente poder entender algumas questões que dizem respeito ao cotidiano da população. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do município. A função que você está exercendo há mais de 2 anos, desde 2023, é uma das funções chaves na minha avaliação sobre como conduzir a gestão e a administração municipal. Mas eu queria que você explicasse para o nosso público qual é o trabalho da Procuradoria do município. Pablo, para ser bem didático, o procurador municipal é como se fosse um advogado da cidade. Perfeito. Tudo que passa, que acontece na cidade, acaba passando, de alguma forma, pela Procuradoria, sobretudo no que se refere aos aspectos jurídicos. Então, poderia aqui citar vários exemplos, mas um contrato administrativo é analisado pela Procuradoria, uma política pública na área social, por exemplo, também tem um olhar da Procuradoria. Enfim, existe todo esse trabalho que eu diria que é silencioso, quase que invisível, e que a Procuradoria acaba tendo uma importância muito grande para que as coisas aconteçam. Tem uma frase que diz que as pessoas vivem nas cidades. Ninguém mora na União, ninguém mora nos estados. As pessoas de carne e osso moram nas cidades. É lá que elas têm os seus problemas, é lá que elas esperam que as soluções aconteçam. E, portanto, o procurador é aquele que, dentro da cidade, busca encontrar essas soluções. Eu até dividiria aqui, de maneira muito ampla, o trabalho da Procuradoria do ponto de vista estrutural em 2 grandes eixos. Nós temos lá o setor do consultivo, Sim. que são os litígios, Certo. basicamente, e também a nossa consultoria, que é o assessoramento jurídico, tanto ao prefeito quanto aos secretários, para que aconteçam as políticas públicas. Eu gostei dessa divisão, é bem didática para a gente perceber. Eu vou dar um exemplo nosso aqui para ver se tem ressonância, se tem equivalência com o trabalho que você faz lá. Aqui, eu apresentando um jornal, se tiver uma denúncia contra um determinado profissional, um profissional da saúde, e eu não sei exatamente até que ponto eu posso ir com essa denúncia. Aí eu vou ali em cima, no primeiro andar, no departamento jurídico, levo a questão para as nossas colegas e debato com elas. Olha, tem essa denúncia, essa questão, até que ponto eu posso emitir uma opinião sem que agrida a pessoa, sem que chegue às vias de um processo, por exemplo. Funciona assim, talvez com o prefeito dialogando com você, dizendo, eu posso tomar essa medida, Eduardo? O que é que você acha? Tem essa relação também? Muito boa a correlação, Pablo. Exatamente, funciona dessa forma também. É claro que o nosso cliente é o poder público e, na verdade, são os interesses da cidade. Nós, de alguma maneira, fazemos o papel de atuação para que a política pública aconteça, mas o nosso papel fundamental é defender o interesse da cidade. E um outro aspecto, desculpe até de interromper, se alguém processa a prefeitura, vocês são acionados? Perfeito. Por isso que eu fiz essa divisão no contencioso, né, que é a parte litigiosa, os processos judiciais. Então, se alguém processa a prefeitura, ela precisa ter uma defesa judicial, e nós temos aí um quadro de procuradores
que faz a defesa, tanto de processos mais simples, por exemplo, processos do Juizado Especial da Fazenda Pública, quanto processos bilionários. Recentemente, só para dar um exemplo, nós conseguimos uma vitória contra a União em relação ao repasse de recursos do Fundef e, ao final, fizemos um acordo. Salvador vai receber algo em torno de mais de R$ 1 bilhão. A primeira parcela começa a ser paga já agora no próximo ano. Então, isso foi decorrente de um trabalho do nosso contencioso. E, ao mesmo tempo, tem aquele trabalho que, como você bem colocou aqui, quando há alguma dúvida, e aí, nesse caso, é uma dúvida jurídica, nós orientamos o gestor. Muitas vezes o gestor quer tomar uma determinada posição, num sentido, e a Procuradoria entende, olha, por aí não cabe, porque ela faz um controle de legalidade e pode entender que nesse aspecto não é o melhor caminho, mas ela precisa também oferecer outras alternativas, outras soluções para que aquela política pública efetivamente aconteça com segurança jurídica, para que as coisas aconteçam e com credibilidade e respeitando o ordenamento jurídico. Particularmente, eu gostei muito do seu exemplo sobre o Fundef, porque isso dá uma dimensão da importância do trabalho. Pensem aqui comigo, são R$ 1 bilhão de reais que os cofres públicos vão ter direito, seja como ressarcimento por gasto, seja como cobranças indevidas que foram feitas, seja como direitos garantidos até pela Constituição. E esse 1 bilhão vai retornar para a nossa vida cotidiana, vai retornar para a gestão pública. Aí também vem uma questão que você me deu um bom argumento para defender a Procuradoria-Geral do município, a Procuradoria do município em geral. Você me deu esse argumento para defender o 1 bilhão que foi ressarcido, que vai ser ressarcido para os cofres, mas tem gente, Eduardo, que não vê com bons olhos a Procuradoria, principalmente nas questões de pagamento de impostos. Como é que você analisa isso? Pois é, Pablo, nós temos o dever legal de fazer a cobrança dos tributos que são de competência municipal. É um trabalho difícil, realmente, mas necessário, porque as cidades só podem caminhar com as próprias pernas, elas só podem ter autonomia efetivamente se elas conseguirem arrecadar a receita. E aí o papel da Procuradoria é justamente evitar a sonegação fiscal. Você veja que esse exemplo do 1 bilhão, na semana que passou, teve uma operação lá em São Paulo que prendeu um único sonegador de impostos de uma refinaria e que tinha um débito com o Estado e com a União e a Prefeitura de 29 bilhões de reais. E o exemplo que se deu foi o que é que não se faria com todo esse recurso? Quantas escolas, quantos hospitais não poderiam ter sido construídos com todo esse recurso? Então, para que esse recurso chegue na ponta, é preciso que tenha efetivamente aquelas pessoas, auditores, procuradores, que realizem o trabalho de cobrança, que deem todo esse aparato de justiça fiscal, ou seja, ser firme com os grandes devedores, sobretudo os grandes devedores, e perceba, Pablo, que também tem um problema não só do prejuízo financeiro, propriamente dito, do imposto, que deixa de chegar na ponta, como também, quando existe essa sonegação, todo um mercado acaba sendo afetado, uma concorrência desleal. Pô, é uma vantagem artificial que é adotada para os concorrentes. Você citou muito bem o caso da Refit, a refinaria aí, com muitas dívidas com entes municipais, estaduais e federais, em 2 estados diferentes, inclusive, Rio de Janeiro e São Paulo. O imbróglio está aí para ser resolvido.
Com o procurador-geral do município, Eduardo Vaz Porto, eu quero saber sua avaliação, já que você falou de justiça fiscal, eu quero saber sua avaliação sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, completando 25 anos, implantada no ano 2000, e que realmente mudou os rumos da administração pública. Mas na sua avaliação jurídica, essa lei carece ainda de alguns ajustes? Já está muito bem assimilada na sociedade brasileira? Bem lembrado, Pablo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a meu ver, representa um marco transformador na gestão pública. Quando ela foi promulgada, há 25 anos, havia uma série de críticas, porque ela foi muito rigorosa, por assim dizer, em relação a efetivamente colocar limites de gastos, de endividamento. E a gente vivia uma realidade em que as prefeituras, sobretudo, estavam ali endividadas, os estados queriam ter recursos sobrando e isso efetivamente representava um problema para gerações futuras. Então, a lei, quando veio, passou por um processo de amadurecimento, mas eu vejo que hoje a grande parte dos municípios e dos estados, enfim, a União também se ajusta a ela, mas a grande parte dos municípios e a União tem uma preocupação muito maior em cumprir os seus termos, em tentar fazer com que no dia a dia sejam observadas todas as suas regras, regras, por exemplo, de não gastar mais do que arrecada, de não gastar fora dos limites com as despesas de pessoal. E, particularmente, Pablo, eu diria que eu tenho até uma situação em que eu vivenciei uma mudança de chave com essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como foi isso? Eu fiquei curioso. Porque eu trabalhava, Pablo, na União, era advogado da União, e quando resolvi, por opção de carreira, vir para o município de Salvador, as pessoas me diziam assim: Eduardo, você é doido, você é um louco, vai largar uma posição no governo federal. Vai assumir um município que está quebrado, que não vai pagar seu salário. Isso foi 2011, né? A realidade de Salvador era... Exatamente. E eu pude perceber que a grande transformação na gestão fiscal de Salvador foi justamente a partir de uma observância mais estrita e um respeito mais fiel ao que dizia a Lei de Responsabilidade Fiscal, de planejamento, de transparência, de ter um controle maior do gasto público. E veja que Salvador, nessa época, e tinha, em termos de dívida de curto prazo, quase 4 bilhões de reais. E hoje, Salvador pelas regras do Tesouro Nacional, que tem uma série de requisitos. Os indicadores são muito rigorosos. O chamado CAPAG a mais, que é uma capacidade de pagamento, uma nota, uma espécie de um selo que o Tesouro Nacional atribui àqueles entes públicos que conseguem efetivamente ter uma capacidade de pagamento. Isso representa o que na prática, Pablo? Primeiro, a maior capacidade de investir. Então, isso reflete na educação, na saúde. Quem tem o dever de casa feito e tem mais recursos sobrando, consegue também fazer maiores investimentos. E também a capacidade de se endividar, a capacidade de endividamento. E aí tem um outro exemplo: Salvador não poderia, naquela época, receber R$1 de recursos de empréstimo internacional, nem de recursos federais. Diversos apontamentos no cadastro de inadimplência. E Salvador, nos últimos anos, passou
a receber recursos, por exemplo, do Prodetur, e com isso fez algumas melhorias importantes, e também passou a receber recursos internacionais, por exemplo, do Banco Mundial, do BID, do CAF. Com isso foi possível, por exemplo, fazer um projeto de requalificação do Mané Dendê, a bacia do Mané Dendê, no subúrbio, não sei se você conhece esse projeto. Sim. Um projeto de cerca de 800 milhões de reais, que é transformador para a vida daquelas pessoas que moram em condições realmente bem difíceis e também com um caráter ambiental muito forte, importante de requalificação urbana, de planejamento urbano da região. E, atualmente, Salvador também, com recursos do BID, vem implantando o chamado Salvador Capital Afro, que é um programa bem interessante. Quem tiver a curiosidade, basta jogar aí na internet, vai encontrar aí todos os eixos de atuação do projeto. E foi bom o procurador-geral comentar a respeito de capacidade de endividamento, porque há muito mal entendido sobre a questão dos empréstimos. Eu também não sou especialista nisso, mas tem uma analogia que é fácil de perceber. Se você é um bom pagador, se o mercado, se o mercadinho do lado, se a manicure sabem que você tem dinheiro em caixa para honrar suas dívidas, até mesmo quando você pede um empréstimo, as taxas são melhores do que uma pessoa que é um pagador inidôneo. Então, eu acho que vem muito bem a calhar seu comentário, porque define bem, dá para esclarecer esses mal-entendidos que ficam na cabeça da população. Muito bom conversar com você, Pablo, porque você vai na veia aí, seus comentários são perfeitos. É exatamente isso. A questão do Salvador em conseguir o superávit primário não é algo que ele queira por simplesmente ter um selo. É justamente para permitir que, através dessa qualificação, os juros sejam menores quando ele precisa tomar um empréstimo. Quando a gente faz uma licitação, por exemplo, a gente começa a ter mais interessados no Brasil inteiro, porque as pessoas sabem que se você paga em dia, então isso aumenta a competitividade, aumenta a concorrência, o que acontece? O preço cai. Legal. Então, a gente passou também a ver isso na prática, a redução dos valores nas licitações, em várias áreas. Então, tudo isso é importante, né? Então, eu acho que a lei de responsabilidade tem esse papel de fazer com que o gestor responsável, né, consiga efetivamente alcançar Por que todos eu falei esses sobre aprimoramentos? Nem seria o tema aqui da conversa, mas quando a gente conversa com pessoas inteligentes, vale a pena ampliar o debate. Eu falei sobre aprimoramentos na lei porque alguns gestores públicos com quem eu já conversei, nessa cadeira mesmo, eles falam, olha, Pablo, no ano 2000 a realidade do país era uma e foi tudo perfeito ao colocar investimento mínimo de 35% na educação, por exemplo. Só que a sociedade vem mudando. Por exemplo, a sociedade está envelhecendo mais. Aí o que os gestores argumentam, olha, a gente precisa flexibilizar um pouquinho melhor isso, porque algumas cidades e estados hoje têm dificuldade em gastar o mínimo da educação, por exemplo, e gostariam de utilizar para ações na terceira idade, para programas da terceira idade. Já não seria a hora, aí do ponto de vista jurídico também, não seria a hora da gente começar a pensar em revisões, em atualizações da lei? Perfeito, Pablo. Tem discussões a esse respeito. A criação de alguns percentuais, isso de alguma maneira engessa também o gestor público, isso pode ser repensado. Lógico que não se pode também flexibilizar a ponto de estimular que essas áreas não sejam negligenciadas e não recebam os recursos, porque são realmente áreas prioritárias. Mas eu vejo muitos avanços na lei de responsabilidade e eu acho que ela precisa realmente ser celebrada
nesses seus 25 anos e que tenhamos ainda mais e mais discussões e lembranças a respeito dela, porque realmente é de extrema importância. O Corpo de Procuradores, é uma curiosidade minha, o Corpo de Procuradores hoje conta com quantos profissionais? Pablo, nós temos no nosso quadro hoje em atuação 90 procuradores. É um número que aparentemente é grande, Mas não dá conta. mas basta lhe dizer que, por exemplo, apenas na área fiscal nós tínhamos até 2023 500 mil de execuções fiscais. Além de todos os processos judiciais em outras áreas. Que montante. Patrimônio público, ambiental. Então, então todo esse trabalho do contencioso existe, precisa ter um corpo de procuradores que atuem e também no consultivo as demandas nas mais diversas secretarias, nas próprias autarquias em que a Procuradoria também supervisiona o trabalho, a gente precisa dedicar, porque, como eu disse no início, praticamente tudo passa pela Procuradoria, então são realmente muitas demandas. Eu ainda me ressinto, porque entendo que caberia até uma ampliação do quadro, mas dentro do possível e com responsabilidade, a gente vem conseguindo fazer um trabalho com esse quadro hoje vigente. Sem perder a qualidade do trabalho, que é muito importante. Recentemente, Salvador sediou um encontro nacional de procuradores municipais e a informação que eu tive é que 1000 profissionais estiveram aqui. Foi a primeira vez que Salvador celebrou. Eu acho também que é uma vitória sua, né? É um prestígio seu aí à frente da Procuradoria. Por que é importante a capital sediar eventos como esse? Pablo, quando eu fiz o convite às pessoas para virem a Salvador, juntamente com as colegas da associação, Maria Amélia, Lilian, o André, eu aproveito para deixar aqui um abraço para todos eles, nós dizíamos que seria um momento histórico. E de fato foi, porque conseguimos fazer um evento de grande porte, discutindo temas da mais alta relevância, tentando encontrar, como eu disse aqui no início, soluções para os problemas que são comuns a todos os municípios, porque veja, as dores de um município X são as mesmas de outro município, os problemas, basicamente, são os mesmos, é o transporte, a iluminação pública, o saneamento básico. E aí compartilhar experiências ajuda. Compartilhar experiências, vivenciar os problemas de um e trocar as soluções que outros já passaram, experimentaram. Então, foi muito importante. E a gente fez uma coisa, Pablo, muito raiz, muito com a cara de Salvador, tentando também vender a cidade, mostrando um pouco da nossa história, da nossa cultura, das nossas raízes. E os procuradores de todo o Brasil, quase 1000 inscritos, saíram realmente encantados, querendo voltar. Olha aí, já conseguiu mais royalties para o turismo, né? Porque esse pessoal vai voltar em algum momento. Exatamente. E veja, a sua entrevista aqui há pouco tempo com Daniela Borges, não sei se ela comentou exatamente, mas eu assisti a entrevista e ela falava que a OAB vai fazer, no próximo ano, a Conferência Nacional dos Advogados. Isso vai trazer para Salvador, mais ou menos aí, 20 mil advogados de todo o Brasil. Eu diria mais do que 20 mil. A projeção é que quase 25 mil advogados venham para a cidade. Você imagina o que é que isso não vai movimentar na cadeia produtiva de Salvador? E eu aproveito até para convidar as pessoas
no período de 23 a 25 de novembro, salvo engano, ou seja, pouco menos de um ano, nós teremos aqui a Conferência Nacional da Advocacia, e aí eu falo como advogado inscrito na OAB, entendo que a advocacia é una, ela é indivisível, tem uma discussão aí de que os advogados públicos não precisariam ser inscritos na ordem. Essa discussão já chegou até o Supremo Tribunal Federal, mas nós entendemos e defendemos que essa advocacia ela é única, ela não se divide. Então, como advogado, eu também me sinto aí na liberdade de convidar a todos os advogados da Bahia para no próximo ano. Salvador vai patrocinar também esse evento. E é muito mais do que justo, porque retorna, como você falou, retorna esse investimento que o município faz, retorna para a cidade em vários segmentos. Aí eu vou fazer uma pergunta, você como advogado e eu como jornalista. A quem interessa enfraquecer a OAB, né? Porque se o interesse é deixar com que os advogados públicos não precisem fazer parte da ordem, se em algum momento tira também o peso, o prestígio da OAB, é uma instituição centenária, uma instituição secular. Como jornalista, eu acho que eu tenho o direito de falar. Não sei se vale a pena a gente enfraquecer a Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que tenha outros interesses por trás de uma situação como essa. Não é só isso também, Pablo. Eu acho que para os advogados públicos também não é interessante não ter a OAB salvaguarda, uma resguarda, respaldando. Você veja, muitos municípios de menor porte têm advogados públicos, eles têm deveres, e aí precisam também cumprir o Estatuto da OAB no que se refere às obrigações éticas e disciplinares, mas eles também contam com as prerrogativas do Estatuto da OAB. E aí, quando esse advogado público se deparar com situações em que a sua independência funcional for atacada, ele não vai ter o respaldo da OAB. Então, é importante para os advogados públicos também que eles estejam próximos da ordem. A advocacia é uma só, a ordem é a casa de todos os advogados. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Procurador-Geral do município de Salvador, Eduardo Vaz Porto, e fazendo pesquisa sobre o trabalho da Procuradoria, a gente encontra muitos acordos de cooperação técnica, cooperação de muito sentido. Por exemplo, Tribunal de Justiça. Como é que se desenvolve isso e de que maneira isso facilita o trabalho de vocês? Ótima pergunta, Pablo. Nós temos uma parceria muito estreita com o Tribunal de Justiça aqui da Bahia. Fizemos recentemente um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, mas que passou pelo Tribunal de Justiça e também pelo Tribunal de Contas. Esse acordo tinha basicamente a intenção de reduzir o número de processos. Como eu falei há pouco, nós tínhamos há mais ou menos 2 anos quase 500 mil de execuções fiscais. É impossível gerir uma carteira desse tamanho de maneira eficiente. E com 20 mil, por exemplo, 20 mil intimações que nós recebíamos por mês. Então, nem nós conseguíamos dar conta e nem o Tribunal de Justiça também, os juízes conseguiam colocar para andar uma quantidade tão grande de processos. Então, qual foi a ideia compartilhada com o nosso TJ aqui? Nós vamos retirar do judiciário grande parte das ações, e as ações de pequeno valor, elas vão ser tratadas numa outra esfera. Vamos fazer protesto de título, vamos tentar negociar com os devedores através de transações, de negativações, ou seja, não é necessário movimentar toda a máquina do Poder Judiciário para aqueles pequenos devedores. E, por outro lado, os juízes vão ter mais tempo e mais capacidade de se debruçar sobre os processos maiores e que realmente importam, que são realmente relevantes.
Então, isso num primeiro momento, algumas pessoas cogitaram de uma perda de receita. E o que eu poderia lhe dizer, Pablo, que depois de quase 2 anos, e nós fomos o primeiro município do Brasil a firmar esse acordo com o CNJ, né, com o Conselho Nacional de Justiça, através do Tribunal de Justiça daqui da Bahia, nós conseguimos reduzir o nosso acervo em quase 50%. Fantástico. E, por outro lado, tivemos um incremento de arrecadação, melhoramos a nossa arrecadação em quase 88%. Então, isso representa o quê? Eficiência. Eficiência. Tem aquele ditado, Pablo, que diz que na vida a gente precisa escolher as nossas batalhas. Então, a ideia foi dedicar os nossos esforços para aquelas situações que realmente precisavam ser enfrentadas e gastar menos energia com aquelas situações que também não eram tão relevantes. Então, basicamente, o acordo foi nesse modelo e foi um sucesso, foi muito bom. Nós trabalhamos sempre em parceria com o Tribunal de Justiça. Parabéns, e é bom ter esse espaço aqui para trazer a público ações desse tipo que demonstram a máquina pública sendo melhorada, sendo aprimorada. Agora, eu fiquei muito assustado, Eduardo, com esse número, praticamente 1.000 intimações por dia útil do mês, né? 20 mil por mês. É um volume absurdo de acionamento judicial que a prefeitura sofre, não é isso? Muito, muito, Pablo. E lógico que também, não só nos casos que a gente recebe acionado, mas também também naqueles que a gente provocava, porque também tem um detalhe, a gente entrava muito com as execuções fiscais de valores pequenos, que pelo CNJ são os valores abaixo de R$10 mil, em que às vezes o custo do processo fica mais caro do que o que você vai recuperar. E muitas ações com uma capacidade pequena de recuperação do crédito fiscal. Então, a opção foi por tratar esses assuntos na esfera administrativa e deixar para o judiciário realmente as questões maiores e mais complexas e problemáticas. Então, nós tivemos aí bastante êxito nesse projeto. E uma coisa interessante é que, para conseguir fazer a baixa de quase 230 mil processos e extinguir esses processos, foi preciso uma interlocução com o tribunal das áreas de tecnologia da informação. A gente, basicamente, utilizou robôs que analisavam a partir de certos parâmetros que foram previamente, né, colocados, aquelas situações que não precisavam o processo continuar, e também o tribunal minutava as decisões judiciais. Depois, os procuradores apenas validavam, faziam uma espécie de conferência do que era feito aqui pela nossa equipe de TI, e também o Tribunal de Justiça, através do seu núcleo de tecnologia da informação. Isso rendeu para o tribunal, inclusive, um prêmio Novare, salvo engano, em 2023, por conta aí de uma redução significativa de processos. A presidente Cíntia falou sobre isso. E aí, para a gente também foi importante por reduzir essa quantidade de litígios e reduzir também essa quantidade de intimações mensais, porque quando você reduz a sua carteira de processos, você consegue dar um tratamento, eu diria, mais artesanal, né? Menos demanda de massa para aquelas matérias que são repetitivas. Um bom uso de inteligência da informação, inteligência artificial, uma boa forma de a gente aproveitar a tecnologia. Quando a conversa funciona bem, passa rápido, eu até já estourei o tempo da entrevista, mas não posso deixar de mencionar um dos assuntos mais sensíveis que passaram pela Procuradoria recentemente, que é a questão da sede da Prefeitura do Palácio Thomé de Souza. E eu venho acompanhando esse processo há anos. Até eu conversei aqui com o Mário Kertz, que foi o prefeito na época da instalação da estrutura que virou o Palácio Thomé de Souza, lá na Praça Municipal.
E sempre que eu converso com o prefeito Bruno Reis, ao mencionar isso, ao mencionar as etapas, ele sempre, Pablo, decisão de justiça a gente tem que cumprir. Agora, a melhor forma de cumprir isso, a menos danosa para o município, a que seja mais efetiva, mais eficaz, é a que a prefeitura vai buscar. Teve um determinado momento que eu tomei até um susto que a decisão, a sentença era para cumprimento imediato. Aí eu pensei, como é que vai fazer? Vai demolir o palácio num dia e o prefeito vai ser despejado, vai atender de casa, da varanda de casa? A Procuradoria foi muito partícipe, né, desse momento, né? Foi muito parceira nessa história aí. Como foi o trabalho de vocês? Exato, Pablo, você colocou muito bem. Decisão judicial se cumpre. Nós acompanhamos o processo já há alguns anos e, de fato, não tinha mais nenhuma instância superior para que se pudesse recorrer. Nós fomos também surpreendidos com uma decisão que determinava a saída e chega a falar no despejo, não, Realocação não é... Tem um termo, né? Na demolição, Demolição, desculpe, na demolição do prédio. E o que vai ser feito, inclusive, não é propriamente a demolição, Isso é uma transferência, ele vai né? ser desmontado. Isso é levado para a UFBA? Vai ser doado para a UFBA, né? Porque hoje já tem um interesse, inclusive, acho que histórico, e a UFBA quer aquele prédio naquele local. É de um arquiteto, um grande arquiteto. Tinha uma discussão de que ele não deveria estar naquele complexo arquitetônico que tem raízes históricas, mas, como eu disse, a decisão se cumpre. E aí nós, surpreendidos com a decisão de que o prefeito deveria sair de imediato, ainda negociamos com o Ministério Público Federal, que é o autor da ação, para que a prefeitura pudesse ter algum tempo, né? E aí foram exatamente 18 meses, para que se pudesse justamente encontrar um outro local próximo, porque existe também um trabalho, Pablo, de valorização do centro histórico. Hoje, praticamente todas as secretarias ficam no comércio ou ali na parte da Rua Chile, no centro histórico. E a gente sabe também que ali os prédios são praticamente todos tombados pelo IPHAN, então dependia também de autorizações do órgão federal. Então, finalmente, conseguimos fazer um acordo com o Ministério Público e a Procuradora da República entendeu como algo razoável conceder mais alguns meses para que a Prefeitura pudesse organizar. O prefeito vem fazendo todo o trabalho para que essa mudança aconteça o mais rápido possível. Eu tenho certeza que no início do próximo ano ele estará bem alocado, num prédio que é belíssimo e que a Prefeitura vai estar bem instalada para servir bem a população. Agora, pensem aí comigo se não tivesse vou colocar nesse tempo, se não tivesse essa consultoria de procuradores, de procuradoras, para poder equacionar uma questão tão grave, assim, tão importante, tão simbólica para uma cidade histórica como é Salvador. Por tudo isso, eu mando os parabéns para a sua equipe, para você e para todos da Procuradoria. E um dado aí para acrescentar, Pablo, que no local vai ser desmontado o prédio, como eu disse, e vai ser construído um centro de convenções. Então já tem um projeto, ali no subsolo da Praça Tomé de Souza, haverá um centro de convenções. Então, a gente já também participa desse projeto para orientar para que ele aconteça dentro da legalidade e observando aí todos os parâmetros históricos e para que não tenha nenhum tipo de problema judicial novamente. Literalmente não vai ficar um vácuo ali naquela imagem da Praça Municipal. Vai ser mais ainda valorizado. Eu conversei aqui hoje no Linha de Frente Jus com o Procurador-Geral do município de Salvador, Eduardo Vaz Porto, que, entre outras coisas, também é torcedor do Esporte Clube Vitória. Tomara que no ano que vem, quando a gente se reencontrar, o Vitória esteja ainda na Série A. É meu desejo também, Eduardo.
Estamos aí torcendo muito para que o Vitória se mantenha na Série A. É importante para a Bahia que ambos os times tenham bons resultados e vou torcer firme aqui para que o meu querido rubro-negro permaneça. Obrigado a você pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro.